Mas abre a Bíblia comigo em Salmo capítulo 1, por favor. Enquanto você abre, eu quero rapidamente só deixar aqui um título, né? É legal a gente coloca um título porque vai para o YouTube, então, querendo ou não, isso ajuda lá as pessoas entenderem uma direção da mensagem. Então o título colocado hoje é Andando no Caminho, amém? E vocês sabem que caminho, dentro da Bíblia, ela se refere a Cristo. Ela se refere, e eu acho muito legal essa palavra, porque no Novo Testamento ela é muitas vezes encontrada com letra maiúscula, se referindo à pessoa de Cristo. E aí quando a gente junta o caminhar, que já é uma ação, né? Não tem como caminhar parado, certo? Não dá, né? A não ser na esteira na academia, que é uma das coisas mais sem graça que existe na vida, é você caminhar na esteira da academia, porque você caminha e não sai do lugar, né? Agora já inventaram até esteira com televisão para poder você ver algo, para poder ver se empolga os irmãos a malhar um pouquinho, mas mesmo assim não é fácil. Mas tem que fazer igual, porque não é por querer, é por obrigação, né? Quem faz só o que quer é criança, adulto faz o que precisa, né? Mas apesar de lá na academia ser assim, parece que muitas vezes o nosso caminho com Cristo é semelhante a uma esteira de academia. Vocês não acham? Parece que a gente está caminhando e não sai do lugar. E talvez hoje a gente possa entender algumas coisas do porquê que tem gerado essa impressão no nosso coração, ou talvez até seja uma realidade em nossa vida, tá bom? Então lá, Salmo capítulo 1, já no versículo 1, eu quero ler até o versículo 6, tá bom? Aqui na versão da King James fala assim: abençoado com felicidade é o homem, e obviamente que está falando do ser humano, não só do homem, né, gente? Vamos deixar isso bem claro. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, não se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e as suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. O resumo de Salmo 1, Salmo 1, é o seguinte: aqui o autor está deixando claro que há dois caminhos, há duas formas de escolher o nosso estilo de vida, ok? Aí eu sei que tem hoje muitas correntes filosóficas que não gostam de definir apenas como duas vertentes, mas meu irmão, vou ser bem claro e prático com você. Por mais que há teorias, há muitas elucubrações nesse sentido, há muita filosofia nesse sentido, na prática, no dia a dia, na vida, eu só conheço dois caminhos. Eu conheço as pessoas que decidem andar no caminho do Senhor, e aqueles que não apenas, porque a gente tem que entender algo aqui, que o que a Bíblia está falando aqui é o seguinte, ó, você tem o caminho do Senhor, amém? Todo mundo tem esse acesso, certo? Aí a gente acha que o outro caminho, por mais que a gente associe a coisas do mal, como o próprio texto fala, como ele começa dizendo aqui, conselho dos ímpios, influência, né, a conduta dos pecadores, a reunião dos zombadores. Meu irmão, entende que isso aqui é consequência do outro caminho, entende? Porque naturalmente são poucas as pessoas que decidem, com a intenção no coração, se reunir com os pecadores, estar com os ímpios, estar na reunião dos zombadores. A grande maioria das pessoas acaba chegando nesse lugar porque não escolheu o outro caminho, entende? Então eu quero deixar isso claro, porque a gente infelizmente muitas vezes vive esse engano
de achar que, porque eu não sou um pecador, aquele pecador aparente, aquela coisa que excede a moralidade, que vai para a imoralidade, entende? Porque eu não sou aquela pessoa, aquele escarnecedor que todo mundo sabe que sou uma pessoa maldosa, que fofoqueira e tudo aquilo que a gente sabe de ruim. A gente acha que porque a gente não é assim, a gente está no caminho do Senhor. Mas estar no caminho do Senhor exige critérios. E o critério que ele está colocando aqui é muito simples de entender. E a gente sabe qual é. E qual é, Fernando? Versículo 2, quando ele fala que o contrário disso tudo, que é o caminho errado, o caminho certo é o quê? A gente ter plena satisfação. Aonde? Na lei do Senhor. Ah, Fernando, você está dizendo então que eu tenho que virar judeu também e cumprir aquelas 629 regras, se eu não me engano, né? Do judaísmo? Meu irmão, a lei é do Senhor. A lei está falando da palavra, dos princípios de Deus, entendeu? Então, ou nós vivemos pelo caminho da palavra de Deus, pelos princípios da palavra, ou, querendo ou não, meu irmão, entende isso? Que não há meio caminho, que não há como não caminhar nessa vida, de todo jeito eu estou indo para um caminho, entende? Ficou claro isso para você? Que não é uma questão apenas de, não, eu sei o caminho correto, aqui tem os maldosos, mas eu estou no meio. Não tem meio caminho. Tem até uma piada antiga, e eu adoro contar piada, eu vou contar aqui, tá? Tem uma piada antiga, mas ela expressa bem isso, tá? Que não é só contar piada por contar, tem que estar dentro do contexto, senão não vale. Mas o resumo da piada é assim: tinha um muro muito grande e um homem em cima do muro. E de um lado estava Jesus e do outro lado estava Satanás. E Jesus olhava para esse homem em cima do muro e clamava para ele: desce daí, vem para cá, sai daí. E o homem olhava para Jesus, via Jesus ali desesperado chamando ele, e olhava para o outro lado, para Satanás, e Satanás estava de braço cruzado só assistindo e não falava nada com ele. Esse homem entrou em crise, porque Jesus clamava por ele, mas Satanás não dava atenção nenhuma para ele. Até que ele se vira para o diabo e fala assim: o diabo, Jesus está aqui me querendo, né? E você está aí de braço cruzado, você não me quer também? Aí o diabo simplesmente olha para ele e fala: não preciso, o muro já é meu. Entenderam a piada, não? Ah, que bom, é que ninguém riu. Mas não é para rir, é sério, é para entender a mensagem. O muro já é do diabo. Então você não se posicionar em Cristo Jesus, segundo a vida na palavra, desculpa falar assim, mas você já está escolhendo o caminho dos ímpios, dos pecadores, dos zombadores. Hã? Misericórdia. Que bom que a gente sabe, né? Pior é viver no engano, né? Então é isso, o resumo de Salmo 1 é isso. Nós temos um caminho de vida. Um caminho de vida. E esse caminho se dá através do conhecimento, e não só do conhecimento, mas da vida segundo a palavra de Deus. E existe o outro caminho, que é simples, fácil. É só você olhar para isso aqui e dizer: isso aqui não tem valor na minha vida. Pronto, você já está indo para o outro caminho. Assusta? Assusta ou não? É para assustar. Mas é para nos deixar alertas e atentos quanto a isso. Só que entende, meu irmão, eu gosto desse versículo. Isso aqui é um texto que lá no início da minha conversão eu li e eu gravei no meu coração. Acho que todo mundo tem isso, né? Em algum momento a gente tem um versículo que aquilo assim meio que rege a nossa vida, né? E o versículo que regiu muito a minha vida e até hoje me influencia é Salmo 1, versículo 2, que fala que o contrário do caminho errado, o caminho certo é o quê? É ter satisfação. Na versão da Almeida corrigida, ele fala, é ter alegria na lei do Senhor. E eu, como gosto de obedecer, né, Cláudio? Para mim é uma coisa prazerosa pela minha estrutura. Quando eu li isso aqui, eu fiquei maravilhado. Eu falei, é tudo que eu queria. E aí não é só, ó legal, não é só ter alegria, não é só saber. Aí ele fala, medita nela dia e noite.
O que é o meditar dia e noite? É eu ficar parado o dia inteiro pensando apenas na palavra? Será que é só isso? Não é só isso. Isso também é importante, sim, mas não é só isso. Então, o que talvez seja meditar dia e noite? Eu estou lá fora, no meu trabalho, no trânsito, ou na minha casa com a minha esposa e com o meu filho. E eu me deparo diante de uma situação difícil, às vezes, que eu tenho que tomar uma decisão importante. E o que eu devo fazer nessa hora? Meditar na palavra. Para quê? Para escolher o caminho da palavra. Então, meu irmão, eu quero falar uma coisa aqui que talvez choque você, mas é sério, vai parecer engraçado, mas é verdade. A gente muitas vezes lê a Bíblia como um amuleto da sorte, sabia? Você provavelmente já fez isso e eu já fiz. A gente vai lá e lê, eu vou ler o Salmo 1, daí você lê, abençoado, feliz, tal, né? E satisfação na lei, beleza, tal. E eu sei que vai ser como árvore plantada à margem das águas correntes, né? Vai dar fruto, as folhas não caem, tudo que faz prospera. Amém, amém, amém. Saiu lá fora, na primeira situação de viver a palavra, a gente decide viver pelo caminho errado. Mas eu li o texto de manhã. E como é que deu? Não, meu irmão, entende que é ler para viver, é ler para praticar. Por isso que é andar nesse caminho, entendeu? E não é apenas o conhecer. E óbvio que você só vai andar naquilo que você conhece. E sim, é necessário ler. Mas além da leitura, é importante a prática. A vida com Deus, o andar, entende? Porque senão, meu irmão, desculpa falar assim de forma talvez um pouco dura, né? Que bom que hoje a festa é só para as crianças, né? Amém? Aqui é só adulto, né? Porque senão, meu irmão, a gente vive uma ilusão. A gente vive uma farsa cristã, uma farsa de ser cristão. Porque se a gente não andar pela palavra, se a nossa vida, as nossas decisões de vida não são pela orientação da palavra, em nada eu me diferencio do mundo. Por isso que ele está dizendo aqui no versículo 1, vamos parar para prestar atenção e trazer a prática aqui para nós, vamos lá. Então ele está dizendo, abençoado com felicidade. E esse abençoado com felicidade, uma forma um pouco mais original lá, é verdadeiramente felizes. Então verdadeiramente feliz é o homem que faz o quê? Não segue o conselho dos ímpios. Amém? Mas eu pergunto para você, você deve talvez ler assistir jornal, ver notícias, ou de manhã, sei lá que horas você conversa com pessoas no seu dia a dia, não é assim? É normal, né? A gente faz isso todo dia, certo? Todo mundo, em todo momento é minado de informações, certo? Aí de repente você está com um projeto na sua vida, aí você assiste lá no jornal, que está acontecendo um monte de coisa, aí o que a gente faz? Ah não, eu vou abortar esse projeto agora. Você não viu lá a notícia lá que vai acontecer tal e tal coisa? Não vou fazer. Eu não estou falando para você ser um ignorante no sentido do conhecimento das coisas, tá? Quanto mais informação, sim. A questão é, não seja regido por isso. Nós devemos ser guiados pela palavra de Deus. É muito interessante, isso aconteceu comigo essa semana. Vou contar aqui como testemunho. A gente está em pleno plantio da soja, um momento muito importante, a gente depende muito do fator clima. E nós tivemos boas chuvas e nós iniciamos o plantio. E Deus foi tão bom que eu tinha uma programação feita, a gente começou um dia antes da programação ainda. Tá lá, eu tenho anotado, eu quero esse ano começar a plantar tal dia. Começamos um dia antes. E aí tem toda uma programação de sequência feita, é um ano inteiro de planejamento ali. Beleza, só que tudo depende do fator clima. E quem que rege o clima? É Deus, né? Aí fomos lá, começamos tudo bonitinho e tal, aí voltou o calor, né? O calor estava forte essa semana. Aí a terra começa a secar e plantar semente no solo seco não dá. Você sabe, né, irmão? Sabe como é que é? E aí é engraçado que ontem alguns vizinhos ali começaram a mandar recado para mim, né? E eles se falam entre eles também. Tem até uma brincadeira que a gente faz no meio dos agricultores que é assim:
Quando que a gente vai começar a plantar? Aí a gente sempre brinca, quando o vizinho começar. Porque se o vizinho começa, eu começo também. Mas entende que isso é ser guiado pelo outro? Aí 2 vizinhos me perguntaram, e aí, Fernando, vai parar? Nós vamos parar o plantio, porque está seco, tal. Eu falei, não, eu ainda tenho a minha programação, vou seguir a programação, e continuo avaliando, mas ainda sigo. Falei ontem isso, e aí ontem à noite, pela graça de Deus, choveu. E aí nós seguindo a programação. Só que no momento que eu recebo a informação dos vizinhos ali, do meu entorno, falando para mim, nossa, tá perigoso, né? Tá quente, o solo tá seco, isso e aquilo, aquilo começa a minar meu coração, certo? E eu poderia tomar a decisão de fazer o mesmo que eles fizeram. Eu nem estou condenando o que eles fizeram. Eu estou só usando como exemplo aqui para nós, tá? Porque pode ser que ele tinha outra programação, mas a minha era essa. E eu tive paz. Eu falei, não, eu vou seguir. Eu estava em paz e foi e deu certo. Então, isso eu não estou chamando meus vizinhos de ímpio, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. São gente boa, pessoas maravilhosas. Eu estou só dando isso como exemplo do que é você viver segundo uma palavra, segundo um princípio, ou segundo tudo que você escuta e te fala. Porque isso é rotineiro, todos os dias nós nos deixamos talvez influenciar por condutas de pecadores. E olha aqui, não segue o conselho dos ímpios, não se assenta na reunião dos zombadores. Meu irmão, foge desses ambientes. Você quer direção para a sua vida? Procura na palavra de Deus. Procura em homens de Deus, procura em conselheiros de Deus, procura em homens tementes a Deus. Essas são as verdadeiras pessoas que vão te ajudar a seguir no caminho correto. Amém? E aí o versículo 6, para nós passarmos para outro texto, ele fala assim: pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. Você vê que ele associa o conhecer a caminhar. Porque se você separar essas duas coisas, meu irmão, não é cristianismo, entendeu? O cristianismo é conhecer e caminhar. É conhecer e viver. É conhecer e praticar. E quanto mais eu conheço, mais eu vivo. Essa é a lógica da coisa. Porque senão, meu irmão, é só um amontoado de informações, conhecimento, teologia, sem prática. Isso não é caminhar, isso não é vida com Deus, é apenas informação. Abre também Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Vocês viram lá que começou a guerra entre Israel e o grupo terrorista, né? Salmo 22 fala sobre isso. Se você quiser depois ler, lê lá, tá? Mas não é o assunto agora. Provérbios 1, capítulo 1. Provérbios 1, versículo 1 fala assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Agora presta atenção aqui, ó. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. É tudo que o mundo está precisando hoje, né? Tem um monte de gente correndo atrás de um monte de coisa, tentando receber isso aqui. E aqui, como a gente costuma dizer hoje, está a chave do sucesso. Mas é um princípio que deve ser cumprido. Vamos lá, versículo 5 fala: mesmo o sábio, então ele está falando aqui, não, você já é sábio, tem mais. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos, aumentará em muito seu entendimento. E quem tem discernimento obterá clara orientação para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. E o versículo 7 é o princípio. Aí ele fala: você quer ter tudo isso? Cumpre o princípio do versículo 7 que está aqui: o temor do Senhor
é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam o quê? A sabedoria e a disciplina. Então, o que eu preciso? Porque é o princípio, né? Então, olha que interessante aqui. Salmo 1 está falando, viva, tenha alegria, tenha prazer na lei de Deus. Agora eu pergunto para você, é possível, vamos ser bem franco aqui, eu não nasci cristão, eu me converti, ninguém nasceu cristão, todo mundo teve que entregar a vida para Cristo. Talvez você nasceu num lar cristão, mas não nasce cristão. Eu falo para você, eu nem a lei dos meus pais eu gostava de obedecer. Eu era rebelde, muito rebelde, né, Cláudia? Porque eu não era daqueles roqueiros assim, eu era outro tipo de rebeldia. Mas eu era rebelde, não gostava de obedecer as regras. Quando que eu passei a começar a amar a lei do Senhor? Quando eu recebo a Cristo Jesus. Meu irmão, você precisa, assim como eu preciso de Cristo, para poder olhar para isso aqui e dizer, cara, eu entendo que isso aqui é o melhor para a minha vida, eu vou me alegrar nisso aqui, eu vou viver nisso aqui. E após receber a Cristo, eu preciso de uma outra coisa. E qual que é a outra coisa? Temor do Senhor. Porque eu só consigo ter temor do Senhor quando eu recebo a Cristo Jesus. É muito difícil eu temer a Deus sem receber a Cristo. Porque a gente é meio que zombador das coisas de Deus. Eu lembro que eu era esse cara. Eu nunca esqueço uma situação em que estava eu e alguns amigos numa roda de conversa. E um deles tinha se convertido. E ele começou a falar da Bíblia para nós. E eu lembro que eu fui o que mais refutei isso. Não foi só eu, alguém mais fez isso? E aí eu, com a minha cabeça, eu começava não, e nada a ver, e besteira, tal. E eu lembro que eu saí dali convencido que eu estava certo. Passado alguns anos, eu tenho uma experiência com Jesus, entrego minha vida a Cristo. Um dia eu encontro com Ele de novo. Eu pedi perdão para Ele, eu falei, cara, hoje eu entendo tudo que você falou. Mas naquele dia eu estava cego com a minha verdade. E a partir do momento que eu recebo a Cristo, eu começo a ter uma coisa. O que é? Temor do Senhor. E se a gente for entender melhor essa palavra, o temor do Senhor, ela está falando o quê? De uma alegre submissão a Deus. Exatamente a mesma coisa que está em Salmo 1, é ter alegria na lei do Senhor. Não coincidentemente, Davi era pai de Salomão. E os dois falam a mesma coisa no início dos seus livros. Então, meu irmão, você quer ter sabedoria, disciplina, você quer viver de maneira inteligente, você quer tudo isso que está aqui como promessa, tema a Deus. E temer a Deus não tem a ver só com ter medo, meu irmão, tem a ver com andar em submissão à sua palavra, é a mesma coisa. Porque se eu temo, eu obedeço, eu me sujeito, porque eu tenho temor. Temor é uma palavra que é uma mistura de medo e honra. É um pouquinho de cada, vamos colocar assim. Eu não vou tirar o medo, porque sim, cara, não adianta. Deus ele tem a ira dele. Se eu não entender que isso vai ser o meu fim, se eu não viver uma vida correta, eu não vou negligenciar isso. Mas isso é para os que vivem fora do caminho. Para os que vivem no caminho, a obediência é pela honra e não pelo medo. Mas os que estão indecisos, o medo os conduzem à honra. Então é um pouco de cada, tá? Mas é necessário. Sem ela não tem vida. Não há como você ter conhecimento. Então, é Jesus. Você precisa, depois de Cristo, ter temor a Deus, se sujeitar à palavra, para você poder ter conhecimento e poder aplicar o seu conhecimento. Entende? Eu vivi um pouco assim. No começo da minha caminhada com Cristo, quando eu tive a minha primeira experiência com Deus, eu lembro que eu e a Cláudia, a gente não estava assim em igreja nenhuma, porque eu me converti no meu quarto sozinho. Foi uma coisa assim, Deus me pegou lá e pum, e eu me entreguei para Jesus. A Cláudia já tinha mais experiências com Deus. Aí juntou nós dois e falei, agora, né, Cláudia, o que a gente faz, né? Não conhecia ninguém, não sabia nada. Vamos ler a Bíblia, né? Foi uma boa ideia, vamos ler a Bíblia. Eu comecei a ler.
E eu lendo com temor a Deus, porque eu entendi que esse era o caminho que eu precisava para viver uma vida com Cristo. Só que eu li e não entendia nada, meu irmão, juro para você. Aquilo para mim era como ler em alemão, qualquer coisa assim. Era um monte de palavra difícil que não fazia sentido, num contexto que não fazia sentido. Só que eu fui insistente ali. Eu lembro que eu fui lendo ali Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí acabou os 4 evangelhos, eu pulei para Atos dos Apóstolos. Chega naquela parte do Pentecostes, virou uma confusão na minha cabeça. E eu continuei lendo. E eu lembro que lá em meados de Atos as coisas começaram a fazer sentido para mim. Ali Deus começou a ter uma palavra revelada. Eu acho que sem querer e sem saber eu comecei a cumprir esses princípios. Eu entreguei minha vida para Cristo, eu comecei a ter temor, comecei a andar em submissão, mesmo sem saber e sem entender. Em determinado momento eu acho que Deus olhou para mim e falou: meu filho, eu vou começar a te dar um pouco de conhecimento para você poder andar nisso. E nas primeiras coisas que eu fui entendendo na palavra, eu comecei a praticar. A Cláudia sabe, conhece bem a história. Teve até uma situação muito marcante, que eu me peguei diante de uma situação, eu falei: puxa vida, eu estou fazendo tudo errado. Mas eu fazer errado não é uma vez, eu estou falando assim que eu estava há anos fazendo errado. E uma coisa que não era fácil de corrigir. E eu entendi que eu estava errado, eu falei: e agora? Daí eu lembro que eu fui até uma pessoa que poderia me ajudar. Cheguei diante... Bom, eu vou falar aqui o resumo da história. Era na área financeira, tá? Eu estava com a minha contabilidade toda errada. Eu cheguei diante do meu contador, abri o jogo para ele e falei: ó, eu quero corrigir tudo aí. Ele falou: tudo? Eu falei: tudo. Pega tudo que tem aí, desde que você começou e de agora, e vamos corrigir esse negócio. Ele falou: Fernando, não precisa, cara. Assim, ele não entendeu, né, o que era ali, mas eu falei: não, quero fazer. Aí ele começou, dali uns dias ele me chamou, e eu, recém-casado com a Cláudia, desempregado na época, estava sem emprego. E aí ele me chamou e falou: Fernando, eu vi aqui, vai dar um valor muito alto para você pagar, cara. Você realmente vai fazer isso? Eu falei: vou. Aí eu lembro que aquilo foi uma dor para mim, porque eu estava desempregado, recém-casado. A Cláudia depois ficou desempregada também. Eu fui lá e paguei tudo que era devido, tudo que eu tinha negligenciado ao longo de muitos anos. Foi horrível para mim, sabe? Foi dificílimo, né? Confesso que eu nem fiquei alegre ali em obedecer a lei, mas eu fiz. E aquilo me deu paz. Deu paz. E hoje, pela graça de Deus, a gente tem uma vida abençoada. Sim, a gente está assim muito bem. Por quê? Porque a gente decidiu lá atrás cumprir um princípio. Através daquilo que Deus foi me dando conhecimento. Quando eu entendi essa área, opa, preciso consertar isso aqui. Fui lá e consertei. E assim foi sendo ao longo de toda a vida. Naquilo que Deus vai nos revelando, meu irmão, naquilo que Deus está falando com você, não é apenas, assim, o Espírito Santo, ele não é fofoqueiro, tá? Não é fofoca, ele está te informando, ele está falando com você para corrigir, para consertar, para redimir. E aí tem muitas áreas na nossa vida. Quando eu fui ao longo depois da minha caminhada, aí já foi indo para o lado dos relacionamentos. Na minha dificuldade com o meu pai. Aí Deus foi ministrando, até o ponto que eu fui me reconciliar com o meu pai, que nós éramos brigados. Por quê? Porque não adiantava, imagina eu estar aqui hoje como um pregador, como um pastor da igreja. Aí você vai falar comigo depois no particular, e eu vou dizer: não, eu não gosto do meu pai, não falo com meu pai, eu não amo ele, eu odeio ele, porque eu odiava na época. Mas espera aí, Deus não manda amar até os inimigos? Eu falei: eu odiava até meu pai. Então, entende? Então é isso que Deus vai, isso é caminhar, isso é andar no caminho. E cada um tem a sua história, amém? Abre lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Cada um tem a sua área para remir. Primeira João, capítulo 2, versículo 3. Eu estava lendo hoje 1 João à tarde e eu acho que faz sentido com o que a gente está falando aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 3, lá no finalzinho.
Eu vou lendo aqui, tá? E ele fala assim, olha aqui. Quando que nós temos certeza que conhecemos a Deus? Ele está falando aqui quando? E temos certeza de que conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Ah, então é só os 10 lá, Fernando, do Moisés? Não, é todos, meu irmão. Tá, quando fala mandamento, meu irmão, tá falando de tudo que foi ordenado, tá falando do todo da Bíblia, entendeu? Então, e guardar, o que é guardar mandamento? É pegar a Bíblia e botar debaixo do braço? Estou guardando o mandamento aqui. Hã? Levar aquelas Bíblias de bolso, no porta-luva do carro? Não, a palavra não é amuleto, meu irmão. A palavra é para conhecer e praticar. Então, o único lugar que eu devo levar a palavra é no coração. Ela deve estar aqui, todos os dias, disponível para mim, no momento que o Espírito Santo me direcionar e eu poder vivê-la. Então, eu só conheço a Deus se eu guardo os mandamentos. E aí ele segue dizendo, é um pouco duro, mas é a palavra que fala, aquele que afirma, eu o conheço, e não obedeço aos seus mandamentos, ele é o quê? É mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo aquele o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem o quê? Verdadeiramente se aperfeiçoado. Eu adoro quando tem esse termo na Bíblia. Tem aperfeiçoado, falando de um processo, entendeu? Então vamos lá, o que eu aprendo aqui com isso? Talvez você tenha 25 anos de cristão, 30 anos, 50 anos, não sei. O que Deus vai pedir para você é diferente do irmãozinho que entregou a vida para Jesus ontem. O irmãozinho que entregou a vida para Cristo ontem, ele está precisando abrir mãos daquelas coisas mais simples, entendeu? Talvez ele está precisando se reconciliar com o pai, se reconciliar com a mãe, passar a respeitar um pai e uma mãe. Que a gente sabe que tem que fazer, não sabe? Mas talvez ele não sabia. E aí eu falo para ti que esse rapazinho, essa mocinha, vamos pegar assim esse exemplo, a partir do momento que ele começa a cumprir esses princípios mais simples, o que começa a acontecer? Ele começa a ser aperfeiçoado no verdadeiro amor de Deus. Aquilo para nós é pequeno, para ele é algo extraordinário. Aí tem um irmãozinho que está com 50 anos de crente. Aí esse cara está pedindo para ele ser um missionário, um mártir. Vou ser bem exagerado aqui no exemplo, tá? Aí ele vai lá e morre como mártir para pregar o evangelho. Na minha percepção, na minha leitura, esse ato dele tem o mesmo valor desse irmãozinho que está só agora obedecendo pai e mãe. Por quê? Porque esse cara já está com 50 anos de aperfeiçoamento. A Cláudia sempre me faz uma pergunta muito simples, né? Ela fala, Fernando, como é que aquele povo morre por Jesus? Para mim é tão difícil entender alguém que vai lá morrer por Cristo e eles vão felizes, né? Você não vê eles desesperados, eles vão felizes fazer aquilo. E eu sempre tenho a mesma resposta, eles só estão lá e fazendo felizes o que estão fazendo porque eles estão num nível que nós não chegamos ainda. Porque eles foram aperfeiçoados no amor de Deus através da obediência da palavra. Então todos nós precisamos obedecer nas pequenas coisas para que a gente possa ir também galgando coisas maiores e sendo aperfeiçoado no amor de Deus. E aí, só que o amor de Deus, só para deixar claro aqui, João, ele o resumo que ele dá para uma vida cristã, para uma prática de obediência, tanto não só para nós, como naquilo que toca na vida do irmão, ele resume como palavra amor aqui. Porque senão, eu tenho que deixar isso claro, porque senão as pessoas hoje distorcem o que é o verdadeiro amor que Deus está falando aqui. Entendeu? Porque o amor não é aquela coisa passiva, não é aquela coisa que só faz a vontade porque o outro tem vontade. O amor é o amor de Deus. É o amor de Deus que é aperfeiçoado em nós. Então não é o meu amor, não é o meu desejo, não é a minha carnalidade, é o amor de Deus. Então eu preciso conhecer a Deus para viver o amor dele e ser aperfeiçoado nisso, amém? E aí ele segue dizendo, e dessa forma sabemos o quê? Que estamos nele.
Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Mais uma vez, o que a Bíblia está nos dizendo? Se a gente declara que permanece em Deus, eu devo andar como Jesus andou. E ele está falando, andar, caminhar, viver. Eu tenho que viver como Cristo andou. Obviamente, meu irmão, que não é fácil se parecer com Jesus, tá? E eu até tenho uma teoria minha aqui, é coisa minha, tá? Da minha cabeça, não está na Bíblia, eu só acho isso. E se você não achar, não tem problema. Mas eu só penso assim, que eu acho que as pessoas, o mundo, só vai ver Jesus por completo através da igreja. Mas as pessoas vão ver características de Cristo em mim, apenas como indivíduo. Mas a Cristo completo é pelo corpo. Mas essa é a minha imaginação aqui. Eu acho que eu nunca vou conseguir ser parecido no todo com Jesus, por mais que eu me esforce. Eu posso em algumas coisas ser muito parecido. E aqui eu não estou abrindo margem para fazer coisa errada, tá? Eu não estou abrindo margem para pecar. Eu não estou abrindo margem para você que já pensou assim, não, então eu posso ser irado. Não, você não pode ser irado, você não pode ser passivo. Você tem que se parecer com Jesus. Eu estou dizendo que o mundo talvez veja características maiores em alguns, mas verá o todo de Cristo no corpo. Mas é só a minha opinião, tá? O fato é que nós temos que andar como Ele andou, como Jesus andou. E o legal é que Jesus, a Bíblia fala que Ele cumpriu toda a lei. Ele viveu o todo da palavra de Deus aqui na terra. O que Cristo faz? Esses dias eu estava refletindo, tá? Eu gosto de falar assim, reflexões, porque quando é afirmação, reflexão é reflexão. E eu estava refletindo, eu cheguei a um pensamento que Jesus não nos ama. Mas é só meu pensamento, tá? Aí você fala assim, credo, Fernando, Jesus não nos ama. Mas sabe como que eu cheguei nesse pensamento? Porque Jesus, quando está para ir para a cruz, ele faz uma oração. Ele fala assim, o que ele fala para Deus? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Então Cristo morre na cruz por amor ou por obediência? A minha impressão é que naquele momento ele está cumprindo um ato de obediência ao Pai. O que ele faz, sim, é um ato de extremo amor. Óbvio, não há como tirar isso de Cristo, entende? Mas o que eu leio ali é que ele está assim, tá, Pai, por amor a Ti, por amor ao meu Pai, eu vou obedecer o que o Senhor quer que eu faça. E eu não estou dizendo que Jesus não nos ama, tá, meu irmão? Pelo amor de Deus, não saia daqui falando isso. Eu só estou querendo dizer que a gente não pode desassociar amor de obediência, porque isso está ligado, entendeu? Então, da mesma forma, hoje, quando eu tenho questões na palavra, situações na minha vida que eu preciso me moldar, eu não faço pelo prazer, pelo amor, eu faço por amor e obediência a Deus. É o temor, entendeu? É o temor que está envolvido ali. Está pegando a ideia ou não? Amém. Segue lá, 1 João capítulo 3, 24. O pessoal vai proibir eu de pregar, vai dizer que estou falando muita heresia aqui. Mas é só para a gente refletir, tá? 1 João 3, 24. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Então, aqui o que ele está falando? Deus está permanecendo em nós quando nós estamos vivendo os mandamentos, obediência à palavra. E assim conhecemos que Deus permanece em nós. Como? Pelo Espírito que nos outorgou. Cara, não tem como separar a vida cristã sem o Espírito Santo. Sem comunhão com o Espírito Santo, sem experiência com o Espírito Santo. A Bíblia, eu não tenho aqui o texto de cabeça, a referência, mas a Bíblia chama o Espírito Santo em determinado momento de o Espírito da lei. E é isso que Jesus fala quando ele vai falar sobre o Espírito Santo.
eu tenho que ir. Eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei alguém que vos orientará a fazer tudo conforme tem que ser feito. E ele vai vos ensinar coisas que eu nem daria tempo, nem poderia aqui falar. E onde é que o Espírito Santo fala a nós? No nosso coração, na nossa alma. Ele está aqui dentro de nós. Então o Espírito é o Espírito da lei. O Espírito Santo é quem vai nos orientar a ser direcionado a viver a palavra de Deus, entendeu? Entende que é um conjunto de situações. Eu preciso ler a Bíblia? Sim, meu irmão, você precisa ler a palavra. Mas você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Porque na hora da decisão, é Ele quem vai te guiar para isso. Eu teve uma situação que eu vivi assim no começo da minha vida cristã também. Eu lembro que eu tinha fechado um acordo de um negócio com uma pessoa, já estava tudo certo. E eu fui até meu carro pegar um documento que eu precisava para aquilo. E quando eu chego na maçaneta da porta do meu carro, o Espírito Santo falou comigo: não faça que é errado. Eu falei: eita, como assim? Aí eu ainda insisti 3 vezes, tá? Eu era pior que o Pedro lá, né? Eu ainda insisti 3 vezes, eu levava a mão e daí o Espírito Santo falava: não faz que é errado. Mas não. Eu fui de novo, ele: não faz que é errado. Mas eu, como sou muito teimoso, Tomé ia passar vergonha se eu estivesse lá. Eu ainda abri o carro, peguei a pasta com o documento, voltei dentro da loja. Só que aí eu não voltei para fechar o negócio, mas eu voltei com aquela dúvida assim dentro de mim. Aí eu fui até a sala da pessoa que eu tinha fechado o negócio. Falei: cara, me dá só um minutinho, vou falar com o teu contador ali, posso? Ele falou: pode. Aí eu fui lá com o contador dele, conheci o cara, sentei com ele. Falei: eu acabei de fechar um negócio com o teu chefe aqui, assim. Expliquei tudo para ele. Eu falei: tem algum problema nisso? Ele falou: claro. O problema é esse. Vai dar esse problema para você e para ele também. Eu falei: ah, beleza, eu já sabia. Aí eu voltei lá. Falei: oh, irmão, não vai dar para fazer não, tá? Por causa disso. Não, tá, não sabia, beleza. Ficou por isso. Eu falei: cara, o Espírito Santo me alertou de uma coisa que eu não tinha conhecimento. Juro para vocês. Eu poderia muito bem ter ignorado aquilo, que é uma percepção. É uma coisa, óbvio que foi muito forte, ficou muito claro, mas é uma percepção. E ter feito a minha vontade, mas eu decidi andar pela direção do Espírito Santo. Para finalizar, 1 João 5, versículo 2. Fala assim: desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Meu irmão, amar os filhos de Deus não é só você fazer carinho, você ser queridinho, né? Aí chega na igreja, eu acho lindo isso, né? Chega na igreja: a paz, a Camila tinha que fazer isso aqui. A paz, meus irmãos, tudo bem? Como é que você tá? Isso é bom, é legal. Mas isso não é amar os filhos de Deus. Não é só isso. Não tem a ver só com isso. É uma expressão de amor, de carinho. Beleza, legal, importante. Mas não é só isso, cara. Amar a Deus tem a ver com fazer justiça. Amar a Deus e fazer justiça, eu estou falando de ser justo. Aí, na primeira chance que eu tenho de ser injusto com alguém, eu sou injusto. Cometo algo errado, imoral, ilícito. Mas aí quando eu encontro com meu irmão: ai, meu irmão, como é que você tá? Vai lá em casa tomar um café. Isso não é amar. Amar os irmãos é viver segundo a palavra. Você ama seu filho de verdade? Claro que todo pai ama, mas se ama de verdade com o amor de Deus, ensine a palavra para ele. Isso é amar de verdade. Amar de verdade não tem a ver com dar um monte de coisa, fazer a vontade das crianças, tudo que eles querem, tudo que eles acham que tem que fazer. Amar é ensinar no temor do Senhor. Isso é amor de Deus, é o amor de Deus sendo aperfeiçoado em nós e nossos filhos. É amar o irmão? Viva na justiça, cometa atos de justiça, fazer a coisa certa, obedecer a palavra. Eu gosto de dizer uma seguinte frase: todas as vezes que eu negligencio o que Deus me pediu para fazer, eu estou pecando contra meu irmão, porque eu estou sobrecarregando ele.
Porque a obra de Deus vai ser feita a todo custo, independente se eu obedeço ou não obedeço. Agora, aquilo que cabia a mim fazer, se eu não faço, o Dudu vai ter que fazer. E ele vai ter que fazer a obra dele e a minha. E aí talvez ele fique cansado, sobrecarregado, estressado, sei lá o quê. Ele não tem namorado ainda, ele pode, né? Está disponível, né? Mas não é o assunto. Mas a questão é que eu não posso fazer isso com meu irmão, porque eu tenho temor a Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se você diz que ama o irmão, faça isso. Se você diz que ama a Deus, faça isso. Obedeça à vontade dele. Obedeça a palavra dele. Ah, pastor, mas eu não entendo de Bíblia. Eu sempre costumo dizer, começa perdoando. Alguém aqui não sabe que perdoar é de Deus? Que Deus mandou perdoar? Alguém não sabe, não sabia, não tinha essa informação? Todo mundo sabia, né? Tá bom. Então você já tem onde começar, né? Entendeu? Porque não tem a ver com um amontoado de conhecimento apenas. Tem a ver com pegar aquilo que você já sabe pela palavra e praticar. E você só vai ter mais quando você começar a obedecer o pouco. Ser fiel no pouco e o muito eu lhe confiarei. A gente acha que isso é só para ganhar dinheiro. Não, meu irmão, não tem nada a ver com ganhar dinheiro, tem a ver com ser fiel. Aquele texto está falando de fidelidade com Deus. Você quer mais de Deus? Começa sendo fiel no pouco. Aquilo que Deus está te dando, está te pedindo para perdoar? Perdoa. Está te pedindo para você remir aquilo que você defraudou alguém? Faça. Está pedindo para restituir? Restitua. Aí depois Deus vai começar a dar mais. Esse é o caminho. Esse é o andar no caminho de Deus. Qualquer coisa separado disso é às vezes só um amontoado de informação, de coisas legais, bonitas, mas que não vai transformar a minha vida e a vida de vocês. Amém?